aos tribunais. Ou não, a gente ainda não tem certeza. Mas Fluminense e Botafogo podem entrar na justiça contra as mudanças de regra que estão acontecendo no Campeonato Carioca. Você vai entender melhor isso aqui nesse Giro de Notícias. E outra notícia também é de que o presidente do Sindicato dos Atletas, sim, falou que os atletas desejam o retorno do futebol. Isso muda um pouco o posicionamento. Mas vamos lá, vamos para o Giro de Notícias. Seja bem-vindo. Eu vou cortar essa aberturinha hoje, né? Vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Você tricolor que está acompanhando aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos falar desses dois pepinos aí que se tem pra gente resolver, né? Vamos embora pro primeiro. Bem, Fluminense e Botafogo, graças a Deus o Botafogo está nessa, podem, segundo o site UOL, entrar na justiça contra as mudanças de regra que foram feitas no arbitral do Campeonato Carioca. Vamos lá, vou explicar isso de palavras mais simples, né? Para que todo mundo consiga entender, até porque eu mesmo tenho dificuldade de entender. Arbitral é um conselho que se acontece para poder decidir algumas coisas que de repente não estão no regulamento. Bem, nesse caso são coisas que estão no regulamento e o arbitral foi feito na segunda-feira para poder mudar algumas regras do Campeonato Carioca por causa da questão da pandemia. Bem, dentre elas, o que estava na pauta, eram 7 coisas, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a lista. Aplicar o protocolo Jogo Seguro fase 2, que é a questão da volta. Registro de novos contratos, reduzir o prazo para registrar novos contratos. As condições de jogo, intervalo mínimo entre as partidas, esse foi retirado. Mandos de campo, jogos fora do estado do Rio de Janeiro, que eram proibidos para as fases finais, né, nos jogos normais, né, tipo rodadas aleatórias da Taça Rio, da Taça Guanabara. Os jogos poderiam acontecer caso Ferge e os dois clubes concordassem. Jogos de semifinal e final, no regulamento diz que não podem acontecer fora do estado do Rio. Outros assuntos pertinentes às partidas complementares do Campeonato Carioca, passível de discussão por decisão preliminar favorável da maioria. Bem, qual que é a reclamação de Botafogo e Fluminense? De que assuntos que, segundo o regulamento, precisam ter a maioria, aliás, assuntos que precisam ter a unanimidade para serem alterados, para alterar esse regulamento aqui precisa ter unanimidade. Não tiveram unanimidade e foram aprovados por maioria. Ou seja, basicamente a gente estabelece aqui que para mudar essa regra do Carioca, todo mundo tem que aceitar. E aí na hora de mudar, quando eu vejo que 2 não vão aceitar, eu falo, não, só aprovou a maioria, tá mudado aqui o regulamento. Essa é a reclamação de Fluminense e Botafogo. Eles já colocaram uma impugnação e tal, um documento que não tem efeito de justiça e tal, é meio que como se fosse uma nota ali dentro da Ferge para dizer que não apoia muito isso, de que isso está errado. Mas avaliam, segundo o site UOL, a possibilidade de ir à justiça para poder reclamar dessa mudança de regulamento. O Flamengo, como comandante, né, dessa mudança junto com a Ferge, conhece bem sobre mudanças de regulamento com o campeonato andando, ainda mais depois querendo se autoproclamar campeão, né, do torneio com o regulamento mudado após o início e da mesma forma, por sinal, que aconteceu em 87, isso tá só avisando, vale você depois pesquisar, que foi a mesma coisa, era coisa que precisava mudar por unanimidade, um clube não quis e deu seu problema todo e o Flamengo se autoproclama campeão até hoje, mesmo não sendo. Bem, então o ponto é esse. O Fluminense não fez mudança nenhuma em relação a treinamento, mesmo com todas as aprovações, e vamos aguardar, né? Porque se for para a justiça por essa mudança de regulamento carioca, o campeonato pode até ficar paralisado na justiça, né? A gente não sabe ainda nem se vai para a justiça. Vamos esperar para ter a certeza e ter esse posicionamento do Mário Bittencourt. Por isso que é tão importante uma entrevista dele aqui pro canal, porque aí eu farei esse tipo de pergunta também para ele. Outro ponto, falando sobre retorno, isso daqui vale para os torcedores do Fluminense. Eu tenho repetido isso amplamente e colocado aqui, me posicionado bastante aqui no canal, mas sempre falando. Não é uma questão fixa, não é, eu sou contra a volta do futebol e ponto. Não, sou contra a volta do futebol nesse momento, mas a gente tem que olhar tudo que está acontecendo ao redor. Então é sempre dar espaço para ouvir o que vem acontecendo. E um ponto que tem acontecido nesse momento é a decisão dos atletas. Por quê? Por que a gente não quer voltar ao futebol nesse momento? Os meus 2 maiores argumentos seriam, o primeiro, segurança de funcionários e atletas dos clubes, isso precisa ser visto, e o segundo, que é a alienação causada pela volta do futebol. O futebol
Muita gente utilizando, é um momento de distração, olha na Alemanha como é que tá servindo de distração. A Alemanha tá em outro momento, meu amigo. A Alemanha tá aqui, ó, tá aqui. A gente tá aqui. Não é momento de se distrair, é momento de enfrentar a situação mesmo. Ou seja, a alienação causada, que é o meu segundo ponto, que é de tipo, se voltou a ter futebol, eu posso ir pra casa do amigo ali, eu, ele, mais dois só, nem vou ficar muito colado não, mas aí sai o gol do time e a gente se abraça. Enfim, uma alienação que pode ser causada reunida em bares, em restaurante, enfim, para poder assistir o jogo. Então são esses dois pontos. Só que o primeiro ponto começa a ruir quando o presidente do Sindicato dos Atletas, o senhor Alfredo Sampaio, bem conhecido do público carioca, dá uma entrevista ao portal Netflix e nessa entrevista ele fala o seguinte, vou abrir aspas, depois eu comento. Disse Alfredo Sampaio, né? A nossa posição, a posição do Sindicato dos Atletas do Rio, é a mesma desde o início da paralisação, voltar às atividades quando houver segurança e esta sendo dada pelas autoridades do Estado. E isso não foi dado ainda. Lembrando bem, não foi dado ainda essa segurança pelas autoridades do Estado. A Prefeitura e os clubes estão se pegando porque os atletas querem voltar. O ponto para mim é esse. Os atletas querem voltar. Ele prossegue. Mas eles querem, os atletas querem, pela necessidade financeira. Acabou o dinheiro para quem trabalha em clubes menores. Puxado pelo Flamengo, criou-se essa necessidade pelo retorno. A gente não pode impedir se os atletas quiserem voltar. Isso que é complicado, porque os atletas dos clubes menores, acabou o dinheiro, eles não estão recebendo, o salário deles é pequeno, então não é a mesma coisa de você receber 80 mil por mês e você ficar 2 meses sem receber. Pô, se você divide 80 aí por 3, né, por esses 3 meses, você vai conseguir sobreviver, mesmo que fique uma dívida, alguma coisinha ali, às vezes você paga um condomínio, uma prestação, uma casa, você ajuda irmão, ajuda tia, ajuda pai, etc. Você consegue ali sobreviver. Agora, quando você tem que dividir 3 mil reais, que é o que, sei lá, um jogador da Cabo Friense recebe, para 3 meses, começa a ficar complicado. Aí ele continua. Não tem garantia, mas eles vão fazer da mesma forma. Cada um que assuma a sua responsabilidade se der algum problema. Esse é outro ponto importante. A gente vem dizendo desde o primeiro momento que somos contra o sindicato. O Flamengo não pode ser parâmetro, porque eles fazem teste todos os dias, tem quartos separados, é uma estrutura totalmente diferente do Macaé, por exemplo. Ele não falou essa parte da estrutura diferente, mas eu estou completando. O momento financeiro do Flamengo é diferente dos outros. Isso ele está falando em comparação aos pequenos, né? A maioria dos clubes não pode fazer isso. A volta do futebol é importante no aspecto financeiro para quem trabalha em clubes pequenos, mas voltar no pico da pandemia é um perigo e nós estamos numa situação incômoda. Ele ainda fala na sequência, etc., cita ali Flamengo, Botafogo, Fluminense, mas acho que esse é o ponto principal. Da mesma forma que o Flamengo deveria ser, né, porque aparentemente está endividado aí também, quem menos precisaria voltar pela situação financeira, os jogadores do Flamengo é quem menos precisa voltar pela situação financeira. Isso está claro por aquele exemplo que eu dei de você dividir um salário ali, etc. Da mesma forma que quem menos precisaria voltar é quem mais está forçando, porque é quem mais tem condições de voltar, né? Realmente, o protocolo do Flamengo lá, não dos dirigentes, os dirigentes estão fazendo reunião sem máscara, sem álcool em gel, sem nada. Mas o protocolo que os jogadores estão lá pode ser seguido, tem como dormir em quarto ali dentro do CT, treinar em vários campos, etc. É o inverso dos clubes menores, que são quem mais precisa, os atletas dos clubes menores é quem mais precisa voltar por causa da situação financeira, porém quem menos tem a possibilidade de voltar. A gente está falando de arriscar, não é o Boa Vista não, que é de Saquarema, tem estádio e treina no Rio. A gente está falando de situação de times pequenos, de times frágeis financeiramente. Então, numa dessa, é um risco grande. É um risco grande voltar por causa desse exemplo. Porém, é o que eu venho falando. Se os atletas querem jogar, cai o primeiro argumento nosso. E a gente não tem que ir contra essa opção. Entendeu? Os atletas querem jogar, meu amigo. É tipo aquele amigo que você está defendendo ele. Tá defendendo. Ó, não, ele não fez isso, aí o cara vai lá e faz na frente dos outros. Você fala, a opção é sua, eu tava te defendendo. Mas, agora o segundo ponto prossegue. A alienação pode ser causada e a gente, como cidadão, não pode ser alienado a esse ponto. Mas, fica a colocação. O presidente do Fluminense, isso também tem que ser visto, como ele até falou que tem uma decisão do STF de que não se negocie mais com sindicatos, né? Os atletas podem negociar ali com o próprio clube. Então, se os jogadores do Fluminense não quiserem jogar, aí é uma outra situação. Se todos eles não quiserem jogar. Mas, até o momento, pelo que o sindicato falou, isso aí é até uma pesquisa recente também,
de que praticamente metade dos jogadores da Série A querem a volta do futebol. Mas quando a gente desce para a Série D, por exemplo, é 85% que querem a volta, por desespero financeiro. Tem um paradoxo. Quem mais tem condição de ficar parado é quem mais tem condição de voltar. Quem menos tem condição de ficar parado financeiramente é quem menos tem condição de voltar. Resolve esse problema, né? Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!